Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante, a conexão entre as frequências do nosso cérebro e o nosso alinhamento espiritual. Vamos descobrir juntos como a ciência e a fé, na verdade, andam de mãos dadas em um nível muito profundo e o que isso pode significar para a nossa vida. Para começar, vamos pensar numa coisa. E se a nossa mente não for só uma máquina de processar informações? Imagina ela como uma harpa celestial. As cordas dessa harpa seriam as nossas frequências cerebrais, que precisam ser afinadas com intenção para a gente poder criar a melodia perfeita da nossa conexão com o divino. E o nosso caminho hoje vai ser este aqui. Primeiro, vamos entender a mente como esse instrumento divino. Depois, a gente decodifica as 4 frequências sagradas e explora como a ciência e a fé se encontram no campo quântico. Daí, partimos para um exercício prático e, no final, uma reflexão para a gente amarrar tudo isso. Então, vamos começar pela base de tudo, a ideia de que nossos estados mentais não são acidentais. As frequências no nosso cérebro têm sim um impacto direto e muito profundo na nossa experiência espiritual de todo dia. Elas moldam o jeito que a gente sente, pensa e se conecta. E o fundamento para esse conceito todo vem lá de Filipenses capítulo 2. Esse versículo não é só uma sugestão, é um chamado para um alinhamento profundo, sabe? É um convite para a gente sintonizar nossa mente com a sabedoria, com a compaixão e com a autoridade espiritual de Cristo. E o ponto principal é que essa harmonia não é um sonho distante, inalcançável, é um estado que a gente pode acessar. Quando aprendemos a navegar por esses nossos estados mentais, a gente encontra uma paz e uma clareza que simplesmente transformam nossa percepção e nossas ações no mundo. Agora que a gente já estabeleceu essa base, vamos mergulhar numa parte um pouco mais técnica, mas que é igualmente incrível. Vamos decodificar as vibrações da nossa consciência, explorando as 4 principais ondas cerebrais que moldam a nossa realidade. Olha que interessante isso. Cada frequência tem um propósito bem específico. Beta é o nosso estado de alerta do dia a dia. Alfa é a nossa porta para a paz. Teta nos abre para a intuição. E delta é onde a nossa cura, a nossa regeneração acontece. É como se fossem diferentes camadas da mente divina operando dentro da gente. Vamos dar um foco especial no estado alfa. Pensa nele como uma ponte para o divino. É aquele momento de calma antes de dormir ou numa caminhada na natureza, sabe? Quando a mente se acalma, a criatividade começa a fluir e a conexão fica mais profunda. É um relaxamento, mas um relaxamento consciente. E essa experiência do estado alfa é descrita de um jeito perfeito na Bíblia. A paz que excede todo entendimento. É exatamente essa serenidade, essa clareza que a gente encontra quando se sintoniza com essa frequência de propósito. Que é ir ainda mais fundo. Então, bem-vindo ao estado teta. É aqui que a mágica acontece, de verdade. É a frequência dos insights profundos, daquela voz interior que nos guia, das revelações que parecem surgir do nada. É o estado dos grandes eurecas espirituais. A história de Elias é um exemplo perfeito do estado teta. Deus não apareceu no meio do caos, do vento, do terremoto, do fogo. Ele falou num sussurro suave e tranquilo. Essa é a comunicação sutil, profunda e transformadora que a gente pode acessar em teta. E agora, vamos para o próximo passo para ver como tudo isso se conecta. É aqui que a ciência moderna e a espiritualidade antiga dão as mãos, através do conceito fascinante do campo quântico. A física quântica nos mostra que, no nível mais fundamental de todos, tudo está interligado por um campo de energia e informação. Um campo de infinitas possibilidades. Isso não soa muito parecido com o conceito espiritual de um reino onde a fé torna tudo possível? Então, ter a mente de Cristo significa operar a partir dessa consciência. É saber que a realidade vai muito além do que os nossos olhos veem e que nós podemos influenciar esse campo de possibilidades com a nossa intenção e o nosso alinhamento espiritual. E a Bíblia ecoa essa ideia com uma força tremenda. O chamado para a gente focar no invisível é um convite para interagir com esse campo de potencial, para a gente co-criar nossa realidade a partir da fé, e não só a partir das circunstâncias que estão na nossa frente. Bom, depois de toda essa teoria, chegou a hora da prática. Como é que a gente pode, de fato, começar a sintonizar as nossas frequências mentais com intenção? Vamos descobrir isso agora. Aqui tem um guia bem simples. O processo todo é sobre quietude e intenção. A contagem regressiva ajuda a acalmar o cérebro, a afirmação direciona a mente, a visualização cria um foco de paz e a meditação no versículo ancora a experiência. E claro, a gratidão sela tudo isso.
E o objetivo final desse exercício é muito claro. Não é para esvaziar a mente, mas sim para preenchê-la com uma intenção específica, se alinhar com a paz, a clareza e a sabedoria que já existem dentro de nós, prontas para serem acessadas e transformarem a nossa vida. E assim a gente chega na nossa reflexão final. O que significa, de verdade, ter a mente de Cristo? Significa reconhecer o poder que já mora em nós, o poder de transformar a nossa própria realidade. E o ponto crucial é este: a nossa mente não é uma falha de projeto, ela é um reflexo da perfeição divina. Ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. É um dom poderoso que recebemos para moldar e transformar nossa realidade, manifestando o bem, a paz e a criatividade que são a nossa herança. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Sabendo que a mente é essa ferramenta tão poderosa, como podemos, no dia a dia, nos tornar mestres das nossas próprias frequências? Como a gente pode escolher conscientemente alinhar os pensamentos com a paz, a criatividade e a cura? A resposta e o poder para isso começam com a intenção.